Bom, nós hoje temos um princípio científico novo, né, que foi descoberto que a água exposta a um campo magnético, ela sofre uma alteração das suas moléculas, ela fica com as moléculas mais corrigidas, nós chamamos. E por que isso acontece? Por que é necessário você hoje fazer essa tal correção magnética da água? Né? Isso se faz com ímãs, não é? São ímãs especiais, né? E nós, com isso, cria-se um campo adequado e a água da natureza, né? A água ela passa por uma correção. É necessário isso hoje, porque a água que nós recebemos nas torneiras, a água que nós bebemos hoje que vem dos galões, água mineral, elas são águas que passaram por uma adulteração, elas passaram por um processo, então, que nós chamamos de redução da qualidade biológica ou física. A molécula da água, ela tende a se juntar por causa da chamada ponte de hidrogênio. Isso é plenamente científico, muito conhecido hoje em dia, né? Então, ela forma como se fossem grumos moleculares, né? Chamada clusters. E isso é muito ruim, porque ele passa, quando nós ingerimos essa água, ela não é uma água que realmente tenha um fluxo na membrana celular adequado. Ela, na verdade, cria um edema fora da célula e dentro da célula, o que vai acontecendo é que vai havendo uma acidificação da célula e má oxigenação. Você olha a água, um copo cristalino, você não vê isso. A sua célula vai sentir, porque ao contrário do que a gente imagina, que a água tem que hidratar o nosso corpo, certo? A gente bebe água, tem sede, ela tem que hidratar. Só que essa água, ela desidrata, é um paradoxo muito grande, porque ela acaba desidratando o organismo. Então, hoje é necessário você fazer realmente a exposição da água a um campo magnético. Então, o campo, ele faz uma coisa chamada hidrólise da água, ela quebra as moléculas, macromoléculas, e aí ela passa a ser absorvida de forma adequada pelo poro da célula. Então, com isso, há uma oxigenação, há uma eliminação dos chamados ácidos, principalmente o ácido lático, que é essa coisa que deixa dor, produz envelhecimento da célula, produz doenças degenerativas. O que a gente está lançando é o alerta de que é preciso tratar a água magneticamente, e isso na verdade, é um princípio super conhecido pela ponta da ciência, é científico. Hoje você vai encontrar uma quantidade imensa de estudos mostrando a importância de você expor a água a um campo magnético. Então, quando expõe a água, quando você usa realmente um artefato adequado, né, que é o necessário, o principal, que ele tem um campo magnético capaz de corrigir molecularmente a água, né, corrigir o pH e fazer com que o índice de óxido de redução seja adequado, né, chamado redox, então você tem uma água como é na natureza e até aperfeiçoada. A água tratada magneticamente, ela tem influência sobre os radicais livres, porque ela tem um efeito, primeiro ele tem efeito oxigenante, né? Quer dizer, quando você expõe a água ao campo magnético, você tem mais oxigênio livre. E a água, quando você corrige, então você tem oxigênio livre, mais oxigênio livre, embora os radicais livres, grande parte deles sejam provenientes do oxigênio, são chamados moléculas, átomos irregulares, com um elétron a menos na sua esfera, na eletrosfera, você quando oferece mais oxigênio, você retira mais resíduo, você permite mais respiração celular. Nós sabemos que a água tratada magneticamente, ela de fato tem esses efeitos fantásticos comprovados cientificamente. Agora, para ter isso, você precisa que o campo magnético ele seja um campo com a capacidade adequada de realizar isso. Para fazer essa hidrólise, quer dizer, o tipo de campo magnético tem que ser o perfeito, o adequado, né? Então, inúmeros produtos no mercado aí surgem, não é? E eles realmente não conseguem esse resultado. Aí você fala, mas eles falam que tem resultado. Tem resultado porque aumenta um pouquinho mais o consumo de água, as pessoas bebem pouca água, né? Mas quando você tem água realmente modificada magneticamente, né, você tem efeitos surpreendentes de fato. Agora, isso só é possível se você tiver um produto capaz de gerar o campo magnético que vai fazer essa mudança. E esse produto hoje, na verdade, o que a gente tem hoje no mercado é o Silocimol, né, que na verdade, eu estou na Timol, que é a empresa que criou o Silocimol, porque foi feito realmente o produto que eu considero perfeito. Então, eu só vejo realmente o Silocimol porque ele cria, né, ele tem 3.800 Gauss, quer dizer, Gauss é uma medida de magnetismo, né? Foi o cientista Gauss que criou essa medida. Então, ele tem
a propriedade de criar um fluxo dinâmico, né, que faz um próprio movimento molecular da água, corrige a molécula e cria também um dinamismo. Não tem quase nada, nenhum produto faz isso. O Silocimol, ele colocado na água, em coisa de 20 minutos, ele pega 20 litros d'água e faz essa correção rápida. Então, colocado dentro da água, ele cria em volta dele e acima, fazendo então um fluxo magnético, né? Uma coisa parecida com o que acontece com o campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra, ele não é estático, ele é dinâmico. Então, a Timol tem comprovado cientificamente isso. Realmente, nós temos vários estudos, né? Eu respondo pela parte médica e científica da empresa, junto com outros profissionais também que nós temos hoje associados a nós, com estudos assim fantásticos, não é? Então, isso é comprovado, à disposição das pessoas que estiverem interessadas em conhecer que pesquisas são essas. Quando você tem um produto com esse potencial, capaz de realmente fazer essa mudança na água, aí você tem um produto adequado. Porque geralmente não é o que se tem por aí, né? Então, muito cuidado com isso. É preciso saber que o produto adequado ele tem que ter essa capacidade de criar esse canhão magnético dinâmico, né? De mudar realmente a estrutura da molécula da água.